todos os nossos queridos professores e coordenadores da ESI. Chegamos à nossa 8ª lição desse trimestre, que tem o tema Um Amigo Misericordioso e Paciente. Então, ao final da lição, a criança deverá saber que somente Jesus pode ajudá-la a mudar seus hábitos antigos, sentir desejo de ter uma nova vida em Jesus e responder pedindo auxílio de Cristo para ser uma nova criatura. A senha, que é o verso desta semana, se encontra em Salmos 86, verso 15, que diz: Mas tu, Senhor, é Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e fidelidade. Nos recursos necessários para o Conquistando a Atenção, você irá precisar de uma cenoura crua e uma cenoura cozida inteira. Você também precisará de um ovo cru e um recipiente transparente para que você possa quebrá-lo dentro. E também precisará de um ovo cozido com casca. Você também irá precisar de pó de cevada e cevada pronta para beber, num vidro transparente suficiente para os alunos experimentarem. Você também irá utilizar bíblias, de preferência todas na mesma versão, e versos da Bíblia escrito em papéis individuais. Preparando os recursos para o Conquistando a Atenção, você vai colocar todo o material numa caixa plástica, você irá escrever os versos da lição em papel individual e distribuir entre os alunos. Os versos são, primeiro, Mateus 14, 26, segundo, Mateus 14, 28, terceiro, Mateus 14, 30, quarto, Mateus 26, 33, quinto, Mateus 26, 35, sexto, Mateus 26, 70, o sétimo, Mateus 26, 72, e o oitavo texto, Mateus 26, 74. No Conquistando a Atenção de hoje, você terá duas opções para fazer. A primeira é siga o mestre. É uma brincadeira que você irá realizar com as crianças. Você vai pedir que os alunos se sentem em um círculo. Você vai escolher um aluno para adivinhar quem é o mestre e peça que ele fique do lado de fora da sala enquanto você combina as regras com os demais. Você vai escolher um aluno para ser o mestre sob sua ordem. O mestre, ele fará um gesto ininterruptamente, por exemplo, bater palmas, que deve ser imediatamente copiado por todos os componentes da roda. Ao seu sinal, o adivinhador deve entrar na sala e tentar descobrir quem é o mestre, que mudará os gestos quantas vezes achar melhor até o adivinhador descobrir quem ele é. Ao descobrir, o adivinhador se tornará o mestre e vice-versa. O mestre e o adivinhador poderão ser trocados várias vezes para que haja participação de todas as crianças. Por fim, você irá perguntar para aqueles que foram mestre: foi fácil fazer com que os seus seguidores obedecessem às mudanças de gesto no momento de maneira certa? Depois você vai perguntar para aqueles que foram os adivinhadores: foi fácil descobrir quem era o mestre? E qual foi o segredo para conseguir descobrir quem era o mestre? E, terceiro, perguntar àqueles que foram seguidores: foi fácil seguir o mestre? E aguardar as respostas das crianças. Dizer que não é fácil passar por mudanças bruscas, onde temos que parar de fazer o que estávamos fazendo e fazer algo bem diferente. Exige atenção, esforço e disciplina. Na lição de hoje, pesquisaremos a vida de alguém que passou por grandes mudanças em sua vida. Então, temos também uma segunda opção, que foi a que utilizei no Recursos Necessários para o Conquistando a Atenção. Você irá mostrar para os seus alunos a cenoura crua, o ovo cru e o pó de cevada. Irá perguntar o que eles estão vendo. Estes alimentos estão em sua forma natural de origem. E eles devem observar como a cenoura é firme, o ovo é mole e a cevada é um pó. Depois de fervidos por 20 minutos, eles ficarão assim. Aí você irá mostrar a cenoura cozida inteira e quebrá-la ao meio. Pedir que eles experimentem a cenoura e dizer que ela ficou macia. Pedir para que um aluno quebre o ovo. O ovo cozido
ficou firme, e mostrar a cevada líquida e dá para eles experimentarem. E a cevada passou de pó a líquido, e perguntar o que isso significa e dá tempo para que eles respondam. E explicar que cada um deles enfrentou a mesma adversidade que foi a água fervendo, mas que cada um reagiu de maneira diferente. A cenoura entrou forte, firme e inflexível, mas depois de ter sido submetida à água fervendo, ela amoleceu e se tornou frágil. Os ovos eram frágeis. Sua casca fina protegia o líquido interior, mas depois de serem colocados na água fervendo, o seu interior se tornou rígido e mais resistente. Já o pó de cevada, ao ser posto na água fervente, transformou-se completamente. E que na história de hoje iremos pesquisar sobre uma pessoa que também passou por uma grande transformação em sua vida. No apresentando a lição de hoje, você irá utilizar aqueles versos que você escreveu em papéis individuais, você irá distribuir entre os alunos e à medida que você for contando a história, você vai pedindo que eles leiam na Bíblia. Então, você irá contando a história que Jesus, quando ele andava na terra, ele nos ensinou muitas coisas e fez muitos milagres, e todos começaram a segui-lo por onde quer que ele fosse. Em todo momento que Jesus ia, uma multidão ia atrás dele. Então, ele fez multiplicações de pães e peixes e pediu aos seus discípulos que subissem no barco e atravessassem o lago, enquanto ele iria despedir a multidão e iria procurar um lugar reservado para orar. Então, em certo momento, ele percebeu que os discípulos já estavam no barco, lá no meio do lago. Então, enquanto estava ali orando, ele percebeu que o barco dos discípulos estava sendo atingido por ventos e grandes ondas. Ele saiu ao encontro deles e Pedro, ao perceber que era Jesus e reconhecer a sua voz, Pedro saiu do barco, pôs o pé na água e começou a andar. Enquanto se manteve olhando para Jesus, ele esteve seguro, mas assim que virou o olho para os seus amigos no barco, ele perdeu Jesus de vista e começou a afundar. Jesus rapidamente ergueu a mão estendida e segurou a Pedro e perguntou-lhe por que ele duvidou. Você não pode ter uma fé tão pequena, disse ele. Quando você está em grande dificuldade, como Pedro, será que você costuma fixar os olhos em Jesus ou ficar desesperado? E você então irá perguntar para as crianças, será que quando elas estão em dificuldade, como Pedro, elas costumam fixar os olhos em Jesus ou elas ficam desesperadas? Neste acontecimento no mar, Jesus desejava mostrar a Pedro sua própria fraqueza, que sua segurança dependia constantemente do poder divino. Jesus sabia que Pedro estava a ponto de passar por um terrível choque na vida. Jesus amava tanto Pedro e se entristeceu pelo que poderia acontecer com ele. Por isso, Jesus deu para ele 2 avisos. Poucas horas antes da grande prova, Jesus disse aos seus discípulos que naquela noite todos vocês se escandalizarão por minha causa, irão fugir e me abandonar. Pedro ele ficou perturbado quando Jesus falou aquilo. Ele pensava que amava tanto a Jesus que jamais o negaria. Será que nós somos às vezes como Pedro? Estamos bem seguros de nós mesmos ou do que podemos fazer? Será que quando os nossos pais lhe dão algum aviso para ter cuidado com alguma coisa, será que nós achamos que já sabemos de tudo? Precisamos ter muito cuidado, senão nós iremos nos chocar como Pedro. Jesus já havia advertido a Pedro que ele o negaria. Então, algumas horas depois, Jesus foi preso e conduzido à sala de julgamento. Como Jesus havia avisado, Pedro o negou 3 vezes. Depois da ressurreição de Jesus, ele teve uma conversa com Pedro, onde ele lhe perguntou: Pedro, você me ama mais do que estes? Como será que Pedro iria responder essa pergunta? Será que ele se acharia melhor do que os outros? Humildemente disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Cuide das minhas ovelhas. A mesma pergunta foi feita mais 2 vezes. Então Pedro naquele momento ficou triste, pensando que Jesus tinha motivos para não confiar nele.
Com o coração magoado, ele respondeu: Senhor, tu sabes que eu te amo. 3 vezes Pedro negou ao Senhor. E 3 vezes Jesus recebeu a certeza do amor e lealdade dele. Com paciência e sabedoria, Jesus cuidava de Pedro, ajudando a vencer a sua confiança própria e ensinando a viver com humildade, paciência e confiança em Deus. Aplicando no Aplicando de hoje, você também terá 2 opções da mesma forma que o Conquistando a Atenção. Então, se você escolheu a primeira opção, Siga o Mestre, você usará essa opção no Aplicando. Você irá perguntar para as crianças se elas lembram no começo da aula qual era o segredo para seguir o mestre com exatidão. Você vai aguardar as respostas e logo em seguida você irá dizer que olhar atentamente para o mestre e seguir o seu exemplo perfeitamente. Quando nos espelhamos em exemplos como personagens de filmes, livros, programas ou pessoas famosas ou amigos da escola que não conhecem a Jesus, começamos a falar, andar, vestir e nos comportar como eles. Mas quando olhamos para o nosso Mestre Jesus, passamos a copiar o seu exemplo e nos tornamos semelhantes a ele. E que nós temos a oportunidade de pedir para que o Espírito Santo transforme a nossa vida. Então você irá perguntar quem gostaria, neste momento, de orar ao Senhor Jesus pedindo o seu auxílio para ser transformado. A segunda opção que você poderá usar, se você usou o Conquistando a Atenção, a cenoura, o ovo cozido e a cevada, você irá utilizar essa opção 2 no Aplicando. Você irá perguntar para as crianças se elas se lembram do que você falou sobre esses 3 itens. Que a cenoura, ela entrou forte, firme e inflexível, mas depois de ter sido submetida à água fervendo, ela amoleceu e se tornou frágil. Os ovos eram frágeis, sua casca fina protegia o líquido interior, mas depois de serem colocados na água fervendo, seu interior se tornou rígido e mais resistente. Já o pó de café, ao ser posto na água fervente, transformou-se completamente. Então você irá perguntar para as crianças qual deles são eles. Ou quando a dificuldade chega, o que eles fazem? Se eles permanecem firmes igual à cenoura ou tornam-se forte igual ao ovo, ou se transforma dando o melhor de si como pó de café. A verdade é que todos nós passamos pelo fogo das dificuldades como Pedro, mas quando reconhecemos nossas fraquezas, nos arrependemos e olhamos a Jesus, o seu amor nos transforma e nos tornamos semelhante a ele. Então você irá dizer para as crianças que quando pedimos ao Espírito Santo que transforme-nos em uma nova pessoa através da graça de Cristo, os nossos pecados são apagados e nós começaremos a ter novos hábitos, pensamentos e comportamentos agradáveis